E aí pessoal, belezura? Estamos aqui hoje então com um tutorial básico de como começar a criar aí o seu controle de personagem. Quem acompanha as lives já viu esse processo e tal, mas eu decidi fazer um vídeo mais focado nessa criação, né, de um bom controle para um personagem de jogo de plataforma. Então ele vai ser uma ótima base para quem quiser participar de Game Jams, para quem estiver começando a desenvolver agora um jogo de plataforma e está procurando um norte. Mas o objetivo desse primeiro tutorial é criar uma boa base para a gente poder expandir em tutoriais futuros também. Certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo projeto. Vou chamar aqui de meu controle de personagem. E eu vou colocar ele aqui na minha pastinha da Delírio Games. Vou criar o folder. Que a gente vai deixar o render padrão mesmo, For Plus, que é o mais avançado assim, do Godot, né? Provavelmente não vai usar nada disso aqui, mas tanto faz. E vamos criar e editar. Godot carregando. Aí carregou. Só que a gente tem o nosso projeto recém-criado para todo mundo começar no mesmo nível aí do zero. Primeira coisa que eu vou fazer, apertar com o botão direito aqui no nosso File System, né, na nossa lista de arquivos. Vou criar uma pasta nova para botar alguns assets aqui dentro, certo? Então a gente vai ter o Tile Map, que eu já vou criar, e a gente vai ter um folder também para o Player Sprites. É para a gente já ir se adiantando. Então eu já vou puxar aqui para dentro algumas sprites que eu já tenho aqui. E eu já vou puxar também o Tile Map, que eu já deixei separado aqui. Opa, joguei dentro aqui. Já deixei um Tile Map separado aqui também. Ambos os assets eles são gratuitos e livres para serem utilizados em qualquer projeto. O Tile Map é do Kenneth. E esse personagem aqui é de um cara do itch.io que eu não lembro o nome dele. Eu vou deixar os dois links na descrição. Se vocês forem usar, lembre de dar um joinha lá e agradecer a pessoa que se deu o trabalho de fazer esses assets para a gente poder estudar. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no projeto, rapidinho, não vou entrar muito a fundo para não tomar muito tempo, mas se a gente pegar o personagem e jogar ele aqui dentro, vocês podem ver que ele está bem embaçado, né? Ele não está respeitando assim um pixel art legal. A gente pode arrumar isso aqui rapidinho vindo em Project Settings. Project Settings, e aqui a gente pode procurar por Texture. Em Rendering Texture, Default Texture Filter, como eu falei, está em linear, a gente vai trocar para Nearest, que seria para ele pegar a cor do pixel mais próximo e replicar, quando ele for dar um upscale, né? Então fechou, como vocês podem ver, ele já virou o pixelado que a gente quer. Outra coisa que eu já vou ajustar aqui é o tamanho do nosso jogo. Como agora vocês podem... deixa eu criar uma pasta aqui nova, chamada Scenes, e eu vou salvar essa cena aqui. Size teste sim. Beleza, eu vou executar essa cena apertando F6 no teclado, ou você pode apertar aqui em cima nessa plaquetinha para rodar a cena que a gente tem aberta nesse momento. Então agora eu estou com esse size teste sim aberto, se eu apertar F6 eu vou executá-lo, né? Vocês podem ver que ele tem um tamanho bem grande para o tamanho do personagem. Beleza, certo? Talvez o teu jogo você queira que esteja nessa proporção. Mas no meu caso, eu não quero manter essa proporção não, porque ela está muito difícil de enxergar, principalmente para stream. Então a gente pode vir em Project Settings, Window, e aqui a gente pode definir o tamanho do viewport, ou seja, o tamanho raiz, né? O tamanho base do nosso jogo. De acordo com a Steam, né? De acordo com a Steam, as estatísticas, a proporção mais comum é 1920 por 1080. Tá? Só que se a gente deixar isso aqui e rodar, vai ficar enorme. Se eu executar, vocês vão perceber que ele fica absurdamente grande em relação ao nosso personagem, né? Então, o que a gente pode fazer, que o Godot permite, é que a gente venha aqui e defina uma resolução mais baixa para o jogo como resolução base. E aí depois o Godot dá um upscale conforme necessário para o jogador. Então a gente pode pegar um número que seja múltiplo aqui desses valores. Então, por exemplo, 640, acho que é por 180. 1080 dividido por 3 também, 360. 360. Aí, beleza. E aí se eu rodar, ó, já ficou num tamanhozinho um pouquinho melhor em relação ao personagem. Alguns ajustes que a gente pode fazer, né, é vir aqui permitir que a gente mude o tamanho da janela. Então a gente pode vir aqui em Stretch, que seria, né, para a gente estender, para a gente esticar o jogo. E o modo a gente vai deixar em Viewport. Existem diferenças entre Canvas Items e Viewport, não vou entrar em detalhe nisso agora, mas para questões de pixel art, o Viewport ele respeita melhor a posição dos pixels. Então, no geral, é o que tu vai querer usar. E o Aspect dá para deixar em Keep, eu vou deixar em Keep Width, que ele vai respeitar sempre a largura da tela. Não importa o quanto eu aumente, ele vai respeitar a largura da tela. Então, se a gente jogar aqui e aumentar,
Ó, tá vendo que ele sempre mantém. E se eu botar numa proporção errada, né, uma proporção inválida aqui, que não respeita aquele 1920 por 1080, ele preenche com essas barras pretas. Faz parte, né? A gente vai ter que lidar com isso de alguma forma. Em jogos 2D o mais comum é ter essas barras pretas. Outro pode preencher com alguma coisa artística, enfim, a decisão é tua. Agora a gente já tem a nossa base um pouquinho melhor aqui para trabalhar. Uma coisa chata, como vocês podem ver, é que o nosso jogo está abrindo uma janelinha bem pequena, que é aquela nossa resolução nativa. A gente pode vir aqui em Project Settings, vir aqui em Advanced Settings, e Window with Override e Height Override. A gente pode dizer para o jogo que ele, beleza, essa é a nossa resolução base, mas eu quero que ele abra em 1920 por 1080, certo? Ele vai abrir por 1920 por 1080. Então, quando eu apertar para rodar, agora ele já abre para a gente no tamanho esperado. Então, isso aí é bacana para garantir que teu jogo já vai rodar na resolução que tu quer, né? No tamanho que tu quer, por padrão, sem o jogador ter que ficar mexendo em configurações do jogo e tal. Beleza, nós temos a nossa base aqui para trabalhar feita. Beleza, vamos deletar essa cena aqui, que ela já não serve para mais nada, era só para a gente explicar isso aí. Vamos começar então a criar o nosso personagem. A gente vai criar um Character Body 2D. Para a gente criar, né, o nosso nodo, a gente pode vir aqui em Nova Cena, caso tu não tenha, já esteja com uma cena aberta. E aí a gente vai clicar aqui em Other Node, porque a gente tem algumas opções. Esse aqui é um nodo 2D padrão, um nodo 3D padrão e um nodo de User Interface. A gente vai querer vir em Other Node porque a gente vai querer usar um nodo chamado Character Body 2D. O que é isso, né? O que é um Character Body 2D? No Godot, a gente vai ter 3 principais tipos de corpos que podem ocupar o mundo físico, né? Ali onde tu está jogando. Static Body, Rigid Body e Character Body. O que significa cada um deles de forma bem superficial? Static Body é um corpo estático. Então, por exemplo, uma parede, um objeto que tu não quer que o jogador possa interagir fisicamente com ele. Sei lá, uma plataforma que fica fixa. Enfim, algumas coisas do gênero. Isso tudo vão ser static bodies. Rigid bodies são aquelas coisas que você quer que a engine de física do Godot lide. Então, tu quer que a engine de física do Godot simule a movimentação desse corpo. Uma bola, por exemplo, tu quer que o jogador chute. Tu vai aplicar uma força nela e o Godot que lute para fazer ela se mexer. Ou uma corrente balançando, ou algo que caia. Né? No geral, Rigid Body vai ser supimpa. Dá para fazer bonecos, né? Dá para fazer o teu personagem ser controlado por um Rigid Body. Tu aplica força nele para ele se mover. Dá, vai ficar uma movimentação bem mais flutuante, bem mais caótica, tipo um Fall Guys da vida. É uma opção. No nosso caso, como é um jogo de plataforma, o Character Body é o ideal. O Character Body, o que ele é? Ele é um corpo físico que consegue interagir com os outros objetos físicos. Então, por exemplo, ele consegue bater no Rigid Body e aplicar força nele. Ele consegue bater também, tipo, ele consegue se chocar, né, e colidir com o Static Body também, por exemplo. Só que ele não é afetado por outras coisas físicas. Então, se o personagem está parado e alguma coisa bate nele, ele se mantém parado. Mas se alguma coisa, um Rigid Body está parado e o Character Body bate nele, ele aplica força, né? Então, esse é legal, isso é o massa desse body aqui. Ele não recebe força externa, só que ele aplica força no mundo. Então, ele nos dá toda a flexibilidade que a gente precisa para controlar o personagem do jeito que a gente quer, mas ele também nos dá todo o potencial ali de movimentação das interações físicas. Por isso que a gente vai usar ele, Character Body 2D. É importante. Tem que lembrar o porquê que a gente vai usar as coisas, isso é fundamental. Então, vamos mudar o nome dele, né, para Player, pode ser. E aí eu vou criar uma nova pasta aqui chamada Player, só para a gente manter organizado. E eu já vou salvar ali dentro, Player, tá? Nesse momento a gente não tem nada aqui, então a gente vai vir aqui no Player e vai adicionar um novo nodo para a gente poder visualizá-lo, para a gente ter uma coisa física para enxergar. A gente pode clicar nesse maisinho ou o atalho, como diz ali, Ctrl A. E o que a gente vai querer então é um Sprite 2D. E a gente tem duas opções, vocês já podem visualizar, que é o Animated Sprite e o Sprite 2D. O Animated Sprite nos permite criar animações para o personagem, certo? A gente tem ali o nosso Sprite Sheet, com os vários frames de animação. A gente pode botar num Animated Sprite 2D para fazer essa animação acontecer. O Sprite 2D vai mostrar uma imagem fixa, tá? Depois a gente vai fazer uma animação, mas nesse primeiro momento, para não investir muito tempo também, para focar no que a gente quer fazer, a gente vai criar um Sprite 2D. Ele pede aqui do lado uma texture. A gente pode criar uma textura aqui de várias formas diferentes, ou a gente pode dar um Quick Load e procurar aqui o nosso asset, né, que ele já mostra pra gente as opções viáveis. Por exemplo, Character Idle, Jump, blá blá. A gente vai pegar o Idle, certo? Outra opção
né, é pegar simplesmente aqui no nosso File System e arrastar para cá, ele já entende. E aí, como vocês podem ver, ele pegou a sprite inteira, com todos os frames de animação. Mas a gente pode dizer para ele aqui que ele tem frames de animação. Ele tem um frame na vertical e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 10 na horizontal. Então a gente pode dizer para ele aqui. Beleza. Então ele vai pegar, né, e vai entender que a gente tem esses que são 10 frames. E vai dividir em 10 quadradinhos iguais. E a gente pode vir aqui no frame e dizer para ele qual frame que a gente quer usar de base. Tá? Eu vou deixar no primeiro mesmo. Beleza, agora a gente consegue enxergar nosso personagem. Eu vou arrastar ele um pouquinho mais aqui para o meio da tela para ficar um pouco mais fácil. Tá? Se a gente apertar F6, bom, tá aqui ele. Não se mexe nem nada, mas beleza. E aí outra coisa que a gente precisa fazer, que ele já está até nos avisando aqui, a gente precisa dar uma forma física para esse corpo. Certo? Porque o Godot ele não sabe, a gente criou um corpo aqui, mas qual que é o formato dele? Não sei. Então a gente pode dizer para ele aqui, para a gente colocar um shape, né? Um collision shape. Então, collision shape aqui. O nosso body ele é um objeto de colisão e a gente está dando um formato para ele, que ele também já está reclamando, que ele está dizendo que a gente tem que definir o shape aqui. Aqui a gente tem algumas opções, que vai depender do teu design. A gente pode botar circular, quadrado, cápsula. Vai depender muito de como tu quer que o personagem interaja com algumas situações. Se tu vai querer que ele escorregue em beiradas ou não. Enfim, eu vou botar retangular porque eu sou old school, eu gosto das coisas quadradinhas. Certo? E aí a gente vai ajustar o tamanho aqui para fazer sentido. Vou alinhar com os pés, vou deixar um pouquinho abaixo da cabeça. Agora nosso personagem tem um shape também. Então se a gente botar alguma coisa de colisão, um objeto de física, ele vai colidir, vai fazer o que tiver que fazer. Só que obviamente se a gente rodar isso aqui, ele não faz nada, porque a gente não está dizendo para ele fazer nada. Então para que a gente possa dar comandos para esse player, né, para que a gente possa ensiná-lo o que ele tem que fazer, a gente vai clicar em cima aqui do nosso nodo player e vai clicar aqui para criar um script nele. Né, para vincular um script já existente ou novo a esse nodo. A gente clica aqui, ele já nos dá algumas opções. Ele vai dar um inheritable, ou seja, ele vai herdar as funcionalidades do Character Body 2D, que é o que a gente quer, né? A gente quer criar um Character Body 2D. E ele vai pedir para a gente o path. Então, o path é da pasta player, o nome do arquivo vai ser player mesmo. No geral, eu gosto de deixar o mesmo nome aqui, em minúsculas, que o nome do nodo que eu estou atribuindo esse código. E aí, create. E o legal do Godot é que ele já tem a IDE de programação aqui já embutida dentro do próprio programa. Então ele já abre para a gente a interface de programação. Mas ele vem com algumas coisas aqui. Extends Character Body 2D significa que esse nosso script ele vai herdar as funcionalidades de um Character Body 2D. Então tudo que está aqui dentro a gente consegue usar. FuncReady é um código que vai rodar no momento em que esse nodo fica pronto aqui dentro da nossa árvore, né? Então você abriu o jogo, esse nodo carregou, ele vai rodar o que está aqui no Ready, primeira coisa. Segunda coisa, na verdade, mas enfim, uma das primeiras coisas que ele vai rodar é o que está aqui no Ready. E a gente tem o Process, que é uma função que vai ser chamada todo o frame do jogo. Então, se eu botar aqui um print batata, por exemplo, e mandar rodar, então se eu apertar F6 e diminuir um pouquinho aqui, vocês podem ver que todo o frame... Opa, deixa eu tirar minha câmera. Todo o frame ele está printando batata, 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 loucamente aqui. Né? Então, esse código roda todo o frame. Deixa eu me posicionar de volta. Tá. Obviamente a gente não quer ficar printando batata, batata, batata todo frame. Então é o que a gente vai tirar. Mas era só para mostrar para vocês. Tá? Então, beleza. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é dar um nome para a classe. Então, class name player. Pode ser. E a gente tem aqui o nosso código do personagem. Então, como é que a gente faz para ele se mover? O que eu recomendo vocês é olharem a documentação sempre. Obviamente eu vou explicar, mas olhem a documentação sempre. Segurando Ctrl no teclado de vocês, vocês podem clicar em cima de alguma coisa que já exista e ele vai abrir automaticamente a documentação do que essa coisa faz. Então se eu segurar Ctrl e clicar em cima do Character Body, ele já abre para a gente aqui explicando o que é um Character Body 2D e quais são as propriedades que a gente pode usar dele, métodos que a gente pode chamar. Outra forma de fazê-lo é apertar F1 e procurar por aqui. Character Body 2D, por exemplo, se a gente clicar aqui, ele já abre para a gente a documentação também. Beleza. Então, uma coisa que a gente vai usar em vez do Process é o Physics Process. Qual que é a diferença? O Process, ele roda todo o frame. O Physics Process, ele roda todo o frame de física. E tem diferença. O frame de física, ele geralmente é um valor, uma quantidade fixa de execuções por segundo. Então, por padrão aqui, se eu não me engano, o Godot ele vem com 60 execuções por segundo. Então, não importa se o jogo da pessoa está rodando a 200 FPS
ou 70 FPS. A física vai rodar sempre 60 vezes por segundo. E isso é importante porque a ideia é que todos os objetos de física estejam sincronizados. Para isso, é legal que toda vez que tu for mover um objeto físico no mundo, seja feito no Physics Process, que aí a engine consegue lidar melhor com as possíveis colisões e possíveis interações. Se tu mexer um objeto de física no Process e outro objeto de física no Physics Process, tu vai começar a enxergar algumas inconsistências. Talvez um objeto acabe entrando no outro, esse tipo de coisa. Então, no geral, sempre que for mexer um corpo físico, Physics Process é o lugar mais apropriado. Beleza. Com isso em mente, então, vamos entender um pouquinho aqui algumas questões do personagem. Todo personagem, todo nodo do Godot, ele tem várias características, e dentre elas ele tem aqui o nodo 2D Transform, que ele tem uma posição X e uma posição Y. Dentro do Godot, o X refere-se ao eixo, deixa eu botar aqui, ao eixo horizontal, sendo para a esquerda negativo e para a direita positivo. E o Y refere-se ao eixo vertical, sendo para cima negativo e para baixo positivo, no 2D. No 3D é o contrário, por isso que eu confundo. Enfim, no 2D para cima é negativo no Y e para baixo é positivo no Y. Tá? Direita é positivo no X, esquerda é negativo do X. Então, se a gente quer que o personagem ande aqui na nossa tela, né, para o lado, a gente pode simplesmente dizer para o X dele aumentar uma quantidade por frame. Sim. A gente vai botar ele aqui no cantinho. Então, vamos vir aqui no Physics Process e a gente vai dizer que, lembra que a gente tem ali o Position, né? Ponto para acessar as propriedades do Position, que novamente a gente pode segurar Ctrl, clicar em cima. A gente pode ver que o Position ele é um Vector 2, ou seja, ele tem um valor X e um valor Y. E a gente pode acessar direto o X aqui, dando um ponto X. E a gente pode dizer que o valor do X é mais igual, ou seja, a gente vai somar 10. Por exemplo. Então, para cada frame, a gente vai somar 10 no valor do X. E ele vai ser bem rápido. Foi-se. Né? Então, vamos botar 1 aqui só para demorar um pouco mais. Então, a gente pode ver que a gente está aumentando o valor X e, naturalmente, o personagem está andando para a direita. Mas essa é a forma certa de se fazer? Não. Não é. Não façam isso. É errado. É feio. O correto, a gente vai chegar lá. Eu só estou explicando o que a gente está fazendo. Da mesma forma, né, se a gente mexer na posição Y, positivo, ele desce. Se eu botar um menos, ele sobe. Ui! Certo? Então, agora que a gente já tem essa noção, deve estar pensando, beleza. Então, se eu associar essa movimentação X aqui ao jogador apertar um botão, a gente já controla. E pode ser também. A gente pode vir aqui em Project, para a gente definir os inputs do jogador. A gente vem aqui em Project Settings, Input Map. E vamos criar aqui um Move Left e um Move Right. Pode ser? Então, o Move Left vai ser A, por exemplo, e o Move Right vai ser B. Tá? Beleza. E aí, para a gente ver se um botão está sendo apertado, a gente pode acessar aqui em qualquer lugar o input, né, o singleton input. E aí a gente pode ver Is Action Pressed. A gente vai ter 3 opções aqui. Is Action Just Pressed significa que eu acabei de apertar o botão. Que o último frame, a última checagem, eu apertei o botão. Aí o Just Released significa que eu acabei de soltar o botão. E o Action Pressed significa que eu estou apertando o botão. Então pense assim, se eu apertar o D, só cliquei o D. Né? Cliquei e deixei segurado. O Is Action Just Pressed vai rodar uma vez, porque é só no frame que eu apertei. O Is Action Just Released não vai rodar, porque eu não soltei o botão. E o Is Action Pressed vai ficar rodando todo o frame, porque eu ainda estou apertando a ação. Nesse momento, para andar, a gente vai criar o Is Action Pressed. E a gente vai botar o Move Right. Né? E a gente vai botar isso aqui dentro de um if. Então, isso aqui retorna um booleano, verdadeiro ou falso. Então, se eu estou apertando verdadeiro, se eu não estou apertando falso. Então, se eu estou apertando Move Right, a nossa posição vai ser mais igual a 1. E a gente pode fazer a mesma coisa aqui. Se eu estou apertando Move Left, a gente vai dar um menos ao invés disso. Então, se eu segurar o D, estou andando para a direita. Se eu segurar o A, estou andando para a esquerda. Cara, mágica. Já dá para fazer um jogo isso aqui. Né? Então, se tu está fazendo um top-down, por exemplo, Move Up, Move Down. Tchuk. E tchuk. A gente pode fazer a mesma coisa aqui. Move Up. E Move Down. Isso aqui, obviamente, eu só tô, fazendo, mostrando o que tá. Up é negativo, para baixo é positivo.
Então, ó, nosso personagem está andando. Fantástico, ele anda para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Porque nada mais é do que a gente movimentar o personagem no eixo X e no eixo Y dentro do mundo. Tudo tem uma posição global no mundo no Godot aqui, né? Tudo tem uma posição aqui dentro da cena. E mover algo na cena nada mais é do que mudar a posição dela. Claro que isso aqui não leva em consideração física nenhuma, não leva em consideração nenhum cálculo aí de delta frame para não ter variações de FPS e blá blá blá. Isso aqui é só um exemplo para ilustrar o que eu estou querendo explicar, tá? Então, isso aqui funciona, legal, mas não é o que a gente quer com um personagem de verdade. Se a gente vier aqui no Character Body, a gente vai ver que ele tem algumas propriedades. O que a gente vai usar principalmente é o Move and Slide, que ele basicamente vai mover o personagem uma quantidade de pixels ali no frame, né? Então, se eu botar Move and Slide 100 no X, ele vai andar 100 pixels no X. Mas o Godot já faz pra gente todo o processamento ali de cálculos de colisão, cálculos de frame rate e tudo mais para que a movimentação seja parelha, né? O que pode acontecer? Como a movimentação acontece por frame, pense assim. Vamos supor que o jogo está rodando 60 frames por segundo e eu movo 1 pixel por frame. Em 60 segundos eu vou andar 60 pixels. Em 1 segundo, né? Eu vou andar 60 frames, 60 pixels. Porém, vamos supor que uma pessoa tem um computador mais lerdo. O jogo roda 30 FPS. Agora, em 1 segundo, a pessoa não vai andar aqueles 60, ela vai andar só 30. Então, a gente já tem uma diferença aí. Principalmente jogos antigos, se alguém já jogou emulador de Game Boy da vida, essas coisas, que tu destrava o FPS do jogo e o teu boneco dispara. É porque, né, ele é vinculado ali ao frame rate do jogo e não tem nenhum cálculo ali para compensar. Geralmente o que a gente faz é multiplicar por esse delta. Esse delta nada mais é do que o tempo que se passou desde o último frame. Então vamos supor que tu rode 1 frame por segundo, esse delta vai ser 1 segundo. 2 frames por segundo, esse delta vai ser 0,5 segundos. Né? E assim sucessivamente. O Physics Process ele roda 60 frames por segundo por padrão, que é em torno ali de 1.6... sei lá, 16 milissegundos, um negócio assim. Agora eu não lembro de cabeça. 16 milissegundos, acho, entre cada frame. Não importa. O que importa, então, é que dentro do Physics Process a gente vai ter... dentro do Move and Slide, a gente já vai considerar todas essas coisas. E a movimentação que o Move and Slide faz por frame é nada mais e nada menos que essa variável Velocity. Tá? Então, se a gente vier aqui, colocar Move and Slide e mandar executar, nada vai acontecer, porque o personagem não tem uma velocidade. Mas se a gente vier antes e disser que velocity vai ser vector 2, sei lá, 10 no x, 100 no x e 0 no y, ele vai andar 100 pixels por segundo, né? Porque aqui ele vai fazer toda essa compensação que antes a gente não estava fazendo. Então, isso aqui nada mais é do que andar 100 pixels por segundo para a direita. Se eu rodar, ele vai começar a andar aqui. Beleza? Então, agora sim, a gente pode dizer então, né? A gente pode voltar lá com os nossos inputs e a gente pode dizer que se a gente estiver apertando Move Right, o nosso Velocity vai ser igual a Velocity X. O nosso Velocity X vai ser igual a mais 1. E caso a gente esteja no Move Left, vai ser igual a menos 1. E aí a gente não precisa mais disso aqui. Tá. Sei lá, igual a 100 e igual a menos 100 no caso, né? Então, se eu segurar para a direita, se eu apertar para a direita, a nossa velocidade agora é 100 para a direita, ele vai começar a andar. Se eu apertar para a esquerda, a nossa velocidade é 100 a menos 100, então ele vai começar a andar para a esquerda também. Então, beleza, já temos aí um começo. Só que é claro que isso aqui vai ser um saco, né? Pô, ter que ficar fazendo vários ifs e tal. A gente pode melhorar um pouco essa lógica. Tá? Para isso, a gente vai criar algumas variáveis aqui em cima para nos ajudar a organizar. Eu vou deletar isso aqui por enquanto, que a gente não está usando. Então, a gente vai ter aqui uma variável que vai ser o nosso move speed. Vai ser uma float, né? Um valor flutuante, ou seja, com vírgula. Eu vou colocar 100. Achei que 100 é um valor legal. A gente pode mudar isso conforme que a gente quiser para o nosso jogo. E aí, eu vou criar já uma variável também chamada horizontal input, para a gente pegar o nosso input horizontal do jogador, né? Se ele está apertando para a esquerda ou para a direita. Isso aqui vai ser um valor float também, que vai começar com 0. Como a gente está trabalhando só com o eixo horizontal, só com o eixo X, então esquerda, direita. Beleza. Então a gente vai vir aqui, e ao invés de fazer essa gambiarra toda, a gente vai fazer o quê? A gente vai dizer que nosso horizontal input é igual a input ponto, aí agora uma função nova que a gente pode vir olhar aqui, é o get axis,
que ele vai pegar o eixo, né, que a gente vai colocar aqui, onde é o valor negativo e qual é o valor positivo. Então, no nosso caso, nosso valor negativo vai ser andar para a esquerda e nosso valor positivo vai ser andar para a direita. E aí ele vai retornar um valor de -1 a 1, conforme o que a gente está fazendo de input. Então, se eu estou segurando para a esquerda, ele vai trazer -1. Se eu estou segurando para a direita, ele vai trazer 1. Isso aqui é legal, porque se tu for usar controle, né, tipo um joystick, tu não é binário. Não é que nem o teclado, né, que é cliquei ou não cliquei. Mas tu pode fazer gradual para a esquerda e gradual para a direita. E aí esse getAxis, ele já lida com isso. Então, se tu mexer só um pouquinho para a esquerda, ele vai trazer tipo 0,3. Se tu mexer um pouquinho para a direita, talvez ele traga ali 0,6, sabe? Então isso aqui já lida com essa parada pra gente. Então a gente pode botar o input.getAxis e aí o moveLeft vai ser o nosso eixo negativo e o moveRight vai ser o positivo. Então o nosso horizontal input vai ser um valor aí de 0 a 1. Eu vou botar um print para que a gente possa visualizar. Então eu não estou apertando nada, ele traz 0. Eu vou apertar para a esquerda, ele traz -1. Eu vou apertar para a direita, ele traz 1. Então a gente tem uma move speed de 100 e isso aqui traz um valor de 1 a -1. Opa! Se eu pegar então e disser que a nossa velocidade no eixo X vai ser igual ao move speed vezes horizontal input, se eu estiver sem apertar nada, 100 vezes 0, né, porque não estou apertando nada, é 0, então o boneco não vai andar. Opa! Se eu estiver apertando para a direita é 1, 100 vezes 1, 100 é positivo, andou para a direita. E se eu estiver apertando para a esquerda, 100 vezes -1 é -100, ele anda para a esquerda. Então, cara, aqui em 3 linhazinhas de códigos, a gente já fez um controle que funciona. Já estamos andando para a esquerda e para a direita. Topzera, nosso movimento horizontal básico resolvido. Mas, entretanto, todavia, a gente ainda não tem gravidade, né? Então, a gente tem que mexer agora no eixo Y. Então, a gente pode vir aqui, botar um gravity float, e a gente vai dizer, sei lá, 98, pode ser 98, que seja. Então a gente vai dizer que o nosso velocity.y vai ser mais igual à gravidade. Então a gente está acrescentando a gravidade, né? Porque a gravidade ela vai acelerando, o negócio vai ficando mais rápido. A gente pode botar uma velocidade terminal aqui depois? Pode. Mas por enquanto, né, ele vai ficar somando. A gente vai começar a descer e tchuf, e despencou. Vamos botar um valor um pouquinho mais baixo aqui por enquanto. Então tá vendo? A gente começa a descer devagarinho e depois ele despenca. Eu vou deixar um, vamos ver. Ó, começou a acelerar e foi-se. Uma propriedade da gravidade, que eu não sei muito bem o motivo físico disso, mas existe, é que ela é multiplicada 2 vezes pelo tempo, não só uma. Então a gente vai multiplicar pelo delta, né, que é o tempo passado desde o último frame aqui, e quando ele aplicar essa velocidade no move and slide, ele vai aplicar de novo essa compensação. Então ele acaba, desse jeito, ele acaba aplicando o tempo 2 vezes na gravidade. Por quê? Porque é assim que funciona a física no mundo real e é a melhor forma que a gente tem de simular a gravidade dentro do jogo. E aí tu pode ver que ele ficou mais lento, né, e tal, ficou um negócio mais chuf. Então o 98 volta a fazer sentido. Pode até ser um pouco mais esse papo, ele tá bem devagarinho no começo, mas por enquanto ele serve. Beleza. Então a gente já tem aqui o nosso personagem andando e a gravidade funcionando. Só que o boneco cai e ele só despenca para sempre, né? Vamos criar aqui, vamos resetar a posição dele para ele ficar no 00 aqui da cena. E a gente vai criar uma nova cena, que a gente pode apertar Ctrl N, ou a gente pode vir aqui em cena, New Scene. Vamos criar uma nova cena 2D, vamos chamar isso aqui de teste scene. Vai ser a nossa cena de testes. Vou salvar ela aqui. E aí, eu não vou entrar muito em detalhe nisso, porque o foco é mexer o personagem. Mas a gente vai criar um tile map, tá? Que vai ser o nosso chão. E a gente vai criar um novo tile set, que é onde a gente vai colocar os nossos tiles. E aí a gente vai pegar o tile map que a gente já tem, arrastar aqui para dentro, ele vai reclamar algumas coisinhas de Atlas, blá blá blá, fechou. E aí a gente vai... Beleza, ele já importou, ele já botou do tamanho certo as coisas. Acho que sim, mas no caso, se vocês não tiverem no tamanho certo, esse tile set ele é 16 por 16, então vocês podem vir aqui e ajustar, né? 16 por 16, e da mesma forma que o Texture Region Size, vamos supor que esteja errado, tipo um 18 por 18, né? Vocês podem vir aqui e trocar 16 por 16 também, e ele já vai fazer os quadradinhos certinhos, que na real tá... Não... Ah, desculpa, esse aqui é 18 por 18. Aí, agora sim. Desculpa. Veio errado, ó. Tá vendo? Ele não presta atenção. Então, ele veio 16 por 16 que estava errado. A gente pode arrumar aqui, né? Para que a textura seja 18 por 18. E aqui no tile 7, a gente pode dizer também que cada tile desse é 18 por 18. Beleza. Agora, com isso, a gente já pode vir aqui
Ele já deve ter feito tudo certinho, mas caso alguma coisa aconteça, tu pode vir aqui, tipo, selecionar, né, fazer algumas coisas. Mas vem aqui em Tile Map, a gente pode clicar num tile que a gente queira. E caso tu estejas clicando e esteja mexendo a parada ao invés de pintar, tu pode clicar aqui nessa flechinha, no Select Mode de volta, tá? E aí a gente clica aqui no Paint, né, que seria o pincelzinho, o lapisinho, e a gente seleciona qual tile a gente quer pintar, e aí, pintou o tile. Meio que, foda-se aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Fechou. Beleza, tá? E aí, nessa cena de teste, a gente quer também instanciar o personagem do jogador. Então, a gente pode clicar aqui nessa correntinha ou clicar em Ctrl+Shift+A. Eu vou clicar Ctrl+Shift+A. E aí, Player aqui para a gente instanciar o player. Aí vocês podem ver que ele já apareceu aqui em cima. Eu vou colocar ele aqui mais para o meio. Se eu rodar isso, quem está esperto já deve pensar, tá, mas beleza, eu botei o chão aqui, mas como é que o Godot sabe que isso é chão? Ele não sabe. Se eu rodar, o boneco vai simplesmente atravessar e foi-se. Então o que a gente faz é vir aqui em Tile Map e a gente vai acrescentar um layer de física, Physics Layer aqui. E a gente vai dizer que esse layer vai estar no 1, pode ser. Ele está no Layer 1 e ele observa para o Layer 1. No caso, a gente não precisa nem observar nada, porque a gente não quer checar nenhuma colisão. Tipo, o chão ele não vai estar olhando para o jogador. Mas enfim, vou deixar padrão por enquanto. Tá? E aí agora a gente pode vir aqui no Tile Set aqui, ou clicando, né, ou olhando aqui, tipo Tile Set. E a gente vai vir aqui em Paint, porque a gente vai pintar esse layer de física agora nos nossos blocos. E aí a gente vem aqui em Select Property, Physics Layer 0. Né? Dá para dar um nome para ele, mas enfim, Physics Layer 0. E aí aqui tu pode também, né, tipo, eu vou selecionar esse bloco aqui. Então, pintei ele. Então tudo que eu estou pintando aqui agora é chão e o personagem vai colidir com esse tile, né? Caso esse negócio aqui, tipo, não esteja preenchendo completamente o tile, ou tu queira modificar, vamos por uma rampa, é nesse quadradinho que tu pode escolher como ele vai pintar. Então, por exemplo, eu posso fazer uma rampa assim, e quando eu pintar, só metade do bloco aqui está colidindo agora. Não sei se está dando para visualizar. Deixa eu dar um zoom. Mas só metade do bloco está colidindo. No nosso caso, né, eu vou querer que o bloco inteiro colida. E pronto, agora o nosso personagem já colide com o chão. Beleza, está colidindo, ele anda para a esquerda e para a direita, mas ele ainda não pula. Então, vamos ver aqui agora o pulo. Vamos criar aqui Project Settings, Input Jump. E vamos pular com a barra de espaço. Close. Beleza, eu criei Input Map, né? Projects, Input Map, Jump. E eu vinculei o espaço, clicando aqui no lado. E aí tu só clica aqui e aperta o botão que tu quer que seja o comando. Beleza, então a gente tem aqui. A gravidade a gente vai aplicar todo o frame, beleza. Vamos criar uma variável nova chamada Jump Speed. Vamos colocar um valor arbitrário por enquanto que a gente vai ter que testar, 300. E a gente vai dizer se input.isAction just pressed, ou seja, eu acabei de clicar na ação. Aí aqui dentro a gente vai botar o jump. Aí eu vou dizer que a nossa velocidade.y ela é igual a menos jump speed. Porque lembra, menos por quê? Porque para cima é negativo. Se a gente rodar isso aqui, se eu apertar espaço, nosso boneco já dá um pulão. Parece que ele está na lua, né? Vamos, sei lá, botar isso aqui em 200, isso aqui em 200 também. Vamos ver o que acontece. Aí, beleza, ele está pulando. Tá meio feio, a gente vai melhorar isso aqui. Mas, calma. Tá pulando, maneirão. Só que um bug que quem é esperto também já percebeu é que a gente não tá fazendo nenhuma checagem se o boneco tá no chão, né? Posso ficar apertando espaço e o boneco vai ficar pulando para sempre. Quem sabe tu queira fazer um Flappy Bird e aí tu já tem aqui um Flappy Bird feito, né? Tipo, ploft, só fazer aparecer umas barreiras que mate o personagem, tu já tem Flappy Bird. Mas nesse caso a gente não quer isso. O que a gente pode fazer é vir aqui no isActionJustPressed e além disso a gente vai checar se isOnFloor. Ou seja, o personagem está no chão. E como ele sabe se é chão, né? Porque vocês podem ver aqui que a gente tem vários. A gente tem isOnCeiling, isOnFloor e isOnWall. Basicamente o que ele vai fazer é checar se a parte de baixo do colisor que está chocando com algo é a parte de cima ou é o lado. Tá? Isso é importante saber porque às vezes pode acabar tendo um bugzinho onde tem uma parede com um degrauzinho e aí o negócio acaba colidindo ali, acaba podendo pular, enfim. Depois a gente pode amadurecer isso. Mas o teste que a gente vai fazer é o isOnFloor. Então, se a gente apertar espaço e a gente estiver no chão, aí ele pula. E aí se a gente apertar espaço, ó,
Pulei e estou apertando. Pulei e estou apertando várias vezes. Ele não pula. Então, ótimo. E aí aqui a gente já tem uma base muito boa, na real, de um personagem. E a gente tem algumas variáveis que a gente pode modificar, né? A gente pode aumentar a gravidade, por exemplo. Né? Agora ele está um pouquinho mais pesado. Podemos aumentar mais ainda, se quiser. Deixar o boneco... Aí, agora ele está bem pesado, né? A gente pode aumentar a força do pulo, velocidade do movimento e tal. E basicamente essas 15 linhas de código é tudo que tu precisa para fazer um boneco andar. É o ideal? Não é o ideal. Está bem longe do que a gente quer construir aqui. Mas é uma boa base para que na próxima aula a gente possa especializar ainda mais cada uma dessas coisas. Beleza? Então o vídeo já ficou um pouco comprido. Vou encerrar por aqui essa primeira aula, esse primeiro tutorial. Se você quer só um controle básico para o personagem, isso aqui já atende. Mas no próximo vídeo tutorial eu quero vocês aqui para que a gente transforme isso aqui num controle supimpa. O próximo Celeste. Não é brincadeira, não é patata. Ou talvez seja, não sei, depende de você. E conforme o combinado ali do começo do canal, vocês vão fechar agora o YouTube, vão abrir o Godot de vocês e vão aplicar isso aqui. Vão abrir o Godot, criar um projeto novo e criar essa jossa aqui. Vocês não vão copiar o código, hein? Não vão dar Ctrl+C, Ctrl+V. Eu quero vocês entendendo o que cada linha dessa aqui está fazendo, para que vocês consigam replicar qualquer coisa depois, tá bom? Então, fechem o YouTube, abram o Godot e apliquem essa jossa, beleza? Valeu!